Espero que estejam bem e em casa. Como vocês sabem, a gente vai todas as semanas ter uma aula complementar ao plano de estudo tutorado. Essa aula ela é apenas para reforçar o que está sendo passado na televisão e no aplicativo e também para reforçar o que está na apostila para ajudá-los a fazer as atividades. Nessa nossa primeira aula, nesse primeiro módulo, a matéria é grandezas químicas, um assunto que a gente já viu nas nossas aulas no começo do ano. Então a gente vai fazer uma breve revisão. Eu fiz um pequeno mapa mental com as grandezas mais comuns e mais utilizadas por nós. Vamos lá. Então, qual que é a primeira grandeza que eu tenho que saber? Eu tenho que saber calcular a massa atômica. O que é a massa atômica? É a massa do átomo. Aonde que eu encontro essa massa atômica? A gente encontra na tabela periódica. Também já vimos como é que a gente faz isso, não é mesmo? Então, a partir da massa atômica, a gente vai para a massa molecular. O que significa massa molecular? Significa que a gente vai calcular a massa de uma molécula. Essa massa ela é expressa em U, que é unidade, ou UMA, unidade de massa atômica. Na sequência, veremos um exemplo de como calcular novamente a massa molecular. A partir da massa molecular, então eu tenho uma molécula. E na verdade a química, ela não trabalha com uma molécula, ela trabalha com um conjunto de moléculas. Esse conjunto de moléculas é chamado de mol. Então o que significa mol? Fazendo uma associação, nós vamos nos lembrar o seguinte: se eu compro ovos, por exemplo, eu compro os ovos em dúzia, uma dúzia de ovos, 2 dúzias de ovos, 1 litro de leite, 1 quilo de carne. Se eu for utilizar átomos, eu vou usar 1 mol de átomos. E quantos átomos contém em 1 mol? Está escrito aqui, ó. 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, essa é a unidade que a gente vai usar para agrupar os átomos, certo? Então, vamos lá, vamos recapitular. Em 1 mol, a gente vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Aí, vamos lembrar da associação. Se uma dúzia tem 12, 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. E de onde que veio esse valor? Esse valor, ele vem a partir da constante de Avogadro. Avogadro foi um cientista que fez um estudo a respeito das grandezas químicas. E através dos seus estudos ele descobriu o seguinte, que 1 mol de qualquer substância sempre vai conter 6,02 vezes 10 elevado a 23. Quando eu coloquei aqui entidades químicas, é porque eu posso agrupar em átomos, em moléculas ou em íons. Então, se eu falo 1 mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se eu falo 1 mol de íons, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons. Então, são entidades químicas. Qualquer partícula eu posso agrupar em mol, através da constante de Avogadro. Partindo daqui, nós vamos chegar na massa molar. Então, o que é a massa molar? A massa molar significa a massa em gramas de 1 mol. Então, se a molécula eu coloco em unidade de massa atômica, a massa de 1 mol eu vou colocar sempre em gramas. A gente já aprendeu também que basta substituir. Se eu calcular a massa molecular, eu vou dar a resposta em unidade de massa atômica. Se eu for calcular a massa molar, eu vou colocar a resposta em gramas. Por exemplo, o oxigênio, O2, a massa dele é o quê? 2 vezes 16.
vai dar 32. Se eu perguntar a massa de uma molécula, eu vou colocar 32 unidades de massa atômica. Se eu perguntar a massa de um mol, eu vou colocar 32 gramas. Então, a única diferença para fazermos o cálculo é somente substituir a unidade. Na sequência, a gente vai ver alguns exemplos aplicando mol, massa molecular e massa molar, certo? Bom, seguindo a nossa aula, veremos agora alguns exemplos aplicando massa molecular, massa molar e mol. Vamos resolver da forma que eu expliquei para vocês. O primeiro instrumento que a gente tem que ter nas mãos é uma tabela periódica. Sem a tabela, não tem como a gente achar as massas de cada substância. A tabela de vocês, para quem não tem uma tabela bacana da papelaria, é só pegar a última página do livro de química de vocês. Nele tem uma tabela que serve para a gente consultar e resolver essas questões. Então vamos lá? O que a gente faz aqui? Olha só, nós vamos identificar os elementos. Nós temos hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Esse é o ácido nítrico. Então, como que a gente faz? Então, identificamos os elementos. Nós vamos puxar uma perninha de baixo de cada um deles aqui, ó. Certo? Tem um 3 aqui. Significa o quê? Que a gente tem 3 átomos de oxigênio. Lá na tabela periódica, o oxigênio pesa 16. Então, 3 vezes 16 vai ser igual a 48. Nitrogênio não tem número nenhum, isso quer dizer que nós temos apenas um átomo. Lá na tabela periódica, o nitrogênio pesa 14. Então, 1 vezes 14 vai dar 14. Hidrogênio também não tem número nenhum, porque significa que tem apenas um átomo. Lá na tabela ele pesa 1. Então, 1 vezes 1 aqui vai dar 1. O que a gente faz agora? Soma todo mundo. Junta todo mundo aqui. Aqui vai dar 3 e ali vai dar 6. 63 o quê? Unidades ou 63 unidades de massa atômica. Fechamos esse daqui. Esse é um pouco diferente. Então, o que a gente vai fazer? Observe que tem parênteses. Toda vez que tiver parênteses, nós vamos pegar aqui, ó, esse valorzinho do lado de fora e vamos multiplicar pelos valores do lado de dentro. Vou apagar para não ficar confuso. Vamos entender isso aqui. Então, nós temos aqui, ó, oxigênio, fósforo, cálcio, fosfato de cálcio. Oxigênio, aqui são 4. 4 vezes 2, porque repete 2 vezes, 8. Lá na tabela, o oxigênio pesa 16. 8 vezes 16 vai dar 128. Fósforo tem apenas um aqui, multiplicado por 2. Na tabela ele pesa 31, então 2 vezes 31, 62. Cálcio não tem parênteses, não precisa se preocupar com o 2, tem 3 átomos. Lá na tabela ele pesa 40. Então, 3 vezes 40 vai dar 120. Somamos todo mundo aqui, aqui vai dar 10, aqui também vai dar 10 e aqui vai dar 3. 310 unidades de massa atômica ou 310 U. Vocês podem colocar o U ou o MA, é a mesma coisa. Alguma dúvida? Se tiver, anote para a gente responder na próxima aula. Vamos passar agora para a massa molar. A massa molar, o cálculo é feito da mesma forma que a gente calcula a massa molecular. O que vai mudar é só a unidade final. Tanto eu coloquei exemplos mais simples para a gente poder só ver rapidinho, porque é a mesma coisa de fazer aqui. N2, gás nitrogênio, tem um 2 aqui. Lá na tabela, ele pesa 14. Então, 2 vezes 14 vai dar 28. Só que agora, ao invés de colocar U, eu vou colocar gramas.
28 gramas. HCN, ácido cianídrico. Então, como que a gente calcula isso aqui? Tá vendo que não aparece nenhum número na frente? É porque todo mundo é apenas 1. Então, eu venho aqui, ó, nitrogênio 1, na tabela ele pesa 14, então 1 vezes 14, 14. Carbono também é só 1, na tabela ele pesa 12, então 1 vezes 12 vai dar 12. Hidrogênio, ele pesa 1 e também tem um só, então 1 vezes 1 aqui vai dar 1, então aqui vai dar 7 e ali vai dar 2. 27 o quê? Gramas. Então, 1 mol de ácido cianídrico vai pesar 27 gramas. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Dando seguimento aqui, vamos calcular agora o mol. Como eu falei com vocês, o mol é a forma da gente agrupar as partículas. Então, vamos ver? Primeira pergunta. Quantos mol existem em 100 gramas de ozônio, O3? Todas as vezes que falar massa e falar mol, você vai primeiro calcular a massa molar. Então, massa molar do O3. Vamos lá? 3 átomos, ele pesa 16 o oxigênio, não é assim? Então, vai pesar aqui 48 gramas. Então, vamos lá. 1 mol, então já sei que vai pesar 48 gramas. Colocando sempre uma unidade semelhante debaixo de unidade semelhante. Então, se 1 mol pesa 48 gramas, quantos mols eu vou ter em 100 gramas? Como eu não sei a resposta, eu coloco X. Regra de 3 simples. X vezes 48, 48x. 100 vezes 1 vai ser igual a 100. Continuando aqui, então x vai ser igual a 100 dividido por 48. Vai dar uma dízima, né? Então, vamos colocar x é igual a 2,08 mol. Resposta final. Ou seja, em 100 gramas de ozônio, a gente vai ter 2,08 mol. Vamos calcular agora no exemplo seguinte. Qual a massa existente em 8 mol de água? De novo, falou de massa, falou de mol, eu vou achar a massa molar. Qual é a massa molar da água? Faço do mesmo jeito. Não tem nada, é 1. Ele pesa 16, então 1 vezes 16, 16. O hidrogênio tem 2, então são 2 átomos. Cada hidrogênio pesa 1, então aqui vai dar 2, que são 18 gramas. Então, o que significa 18 gramas? É a massa de 1 mol de água. Então, 1 mol vai pesar 18 gramas. Só que a gente não tem 1 mol, a gente tem 8 mols. Então, quantos gramas vamos ter? X, que a gente não sabe ainda. Então, x vezes 1x é igual a 8 vezes 18. 8 vezes 18 vai ser igual a 144 gramas. Resposta final. Então, 1 mol pesa 18, 8 mol vai pesar 144 gramas. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Lembrando que a gente já viu essa matéria no começo do ano. Aqui o intuito é só fazer uma revisão para que vocês possam fazer a atividade. Então, um beijo, um cheiro e até a semana que vem, se Deus quiser.